Olá, essa é a aula número 2 do componente curricular Patrimônio Cultural e Natural, do curso de Agente de Informações Turísticas. Eu me chamo Márcia Regina e sou professora do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, licenciada em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Rede Prodema, UFP, e doutorado em Geografia pela Unesp de Rio Claro. O objetivo dessa disciplina é conhecer os mecanismos de proteção ao patrimônio cultural e natural e estabelecer uma relação entre patrimônio, turismo e sustentabilidade. Vamos lá? Aqui está o roteiro da nossa aula. Falaremos sobre cultura, falaremos sobre os mecanismos legais de proteção ao patrimônio cultural e natural e ressaltaremos o tombamento. E também falaremos sobre alguns marcos legais para a proteção do patrimônio cultural e natural. Cultura. Cultura é um conceito extremamente complexo e amplo. Ele representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou da imitação das gerações, às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa um patrimônio social criado por uma dada sociedade a partir da soma, de diversas manifestações. Para Lévi-Strauss, a cultura ela está embasada sobre sistemas simbólicos. E esses sistemas simbólicos basicamente constituem-se em três, que está relacionado ao grau, a parentalidade, a economia e a linguagem de um determinado grupo. Falar em cultura é falar de tradições. As culturas elas são dinâmicas, as culturas possuem ritmos próprios e não existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Deve-se ressaltar que a principal característica humana é a cultura. Roque Laraia afirma a seguinte situação: cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre os povos de culturas diferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro de um mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir. Essa citação dá a ideia, da dinamicidade dos sistemas culturais. E conhecer a sua cultura e valorizar a sua cultura, você está valorizando o patrimônio social do seu povo. Na sua cidade, existe algum patrimônio tombado? Você já ouviu falar sobre a palavra tombamento? Sabe o que significa? Então, vamos agora falar um pouco sobre o termo tombamento. Tombamento é um instrumento de reconhecimento e proteção do valor histórico, artístico e cultural de um bem. Tombar é transformar esse bem em um patrimônio oficial, público. Ou seja, a partir do tombamento,
aquele bem transformado em patrimônio oficial público está instituído sobre um regime jurídico especial de propriedade e que lhe assegura o respeito à memória do lugar e à manutenção da qualidade de vida dessa população. Então, nessa questão da manutenção da qualidade de vida da sociedade, pois não existe, uma qualidade de vida plena sem diversos fatores, mas a cultura está relacionada a esse fator, a preservação da memória social, não é? Então, nesse sentido, é justamente por conta dessa questão de ter sido mencionado como uma importância, relacionada à qualidade de vida, que compete ao poder público estabelecer mecanismos para a proteção dos bens culturais, naturais, materiais ou imateriais. São 5 as fases que marcam o tombamento de um bem, que vai desde a instauração de um processo até a concretização do processo, ou seja, quando um bem passa a ser, por fim, tombado. O mecanismo tombamento, esse instrumento, ele foi oficializado à letra da lei em 1937. Então, pensando nisso, e você? Qual o bem material ou imaterial do seu município que você defenderia para que fosse transformado em patrimônio oficial público, ou seja, que você indicaria para tombamento? Essa é uma das nossas atividades. Para ilustrar, aqui está o Decreto-Lei de número 25, ainda da década de 30, sobre o governo do Getúlio Vargas, em que se define o patrimônio histórico e artístico nacional como o conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico e etnográfico, bibliográfico ou artístico. Há que se ressaltar que nada há de menção em relação à cultura indígena e à cultura afrodescendente ou africana. Por isso, esse conceito de patrimônio é considerado como elitista. Nesse contexto, é criado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cujo objetivo é preservar, identificar, fiscalizar, revitalizar, restaurar e divulgar os bens culturais do Brasil. Aqui eu trouxe a lista, dos bens tombados em processo de tombamento, E eu peguei aqui, no caso, o estado do Piauí. Esse material está disponível no site do IPHAN e lá nas referências eu coloquei, o link para você acessar. Então, vamos observar aqui uma curiosidade. Teresina, Qual seria o nome atribuído a esse bem? O bem seria a Igreja de São Benedito, especificamente as respectivas portas. As portas da Igreja São Benedito, São Benedito, elas são tombadas. As portas é considerado dentro da classificação como um bem móvel ou integrado. Uma outra curiosidade nessa lista é o indeferimento, em novembro de 2019, que é a data desse documento aqui que eu estou apresentando, é o indeferimento do tombamento do Teatro 4 de Setembro. Uma outra
curiosidade também que eu quero chamar a atenção é o município de São Raimundo Nonato, onde o Parque Nacional da Serra da Capivara foi tombado sobre a classificação de quê? De sítio arqueológico. E no município de Parnaíba, como muitas pessoas já devem ter conhecimento, um conjunto urbano. Essa é a classificação do tombamento do centro da cidade de Parnaíba. É um conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba, que também é tombado. Agora, em 2018, né, houve a comemoração, comemorou-se 10 anos de tombamento ali da proximidade do Porto das Barcas, né, e ali no centro, parte do centro da cidade de Parnaíba, que é um conjunto tombado. Mecanismos de proteção ao patrimônio. Os principais mecanismos para a preservação de um patrimônio estão previstos no parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988. São eles inventários e registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação. Os inventários e os registros constituem, né, na identificação por meio de pesquisa dos bens de valor histórico, artístico e paisagísticos, dentre outros. Tais bens devem ser descritos e catalogados com informações básicas e sobre a sua importância histórica, as suas características e o seu estado de conservação. Não é? Então, a partir desse inventário que você conhece esse bem, é que você, né, é que vai ser dado o andamento no processo de tombamento, como nós já falamos, que o tombamento é a principal forma de proteção. No entanto, nós sabemos que por conta de diversas situações, dentre elas a questão relacionada a verbas, né, o tombamento, este que é a principal forma de proteção ao patrimônio, né, ela não impede, na prática, a destruição, porque nós estamos cansados, né, de saber de prédios que estão para ser tombados, que dias antes do tombamento, eles são demolidos, né, pelos seus proprietários. E também aqueles que são tombados, né, por muitas vezes, encontram-se abandonados e em elevado estado de degradação. Então, uma educação patrimonial, o conhecimento da cultura, o apego, né, à identidade social, à memória de um povo, né, de uma sociedade, ela é de fundamental importância para que esses patrimônios, tanto natural quanto o cultural, eles façam sentido, né, para que aquela população veja sentido na preservação desses bens. Aqui estão elencados alguns marcos legais para a proteção do patrimônio cultural e natural, uma vez, né, que quando a Constituição Federal de 1934 ela abarca, né, o conceito de patrimônio, ela institui, né, ela legaliza esse conceito de patrimônio. Já a partir daí já há, não é, essa inter-relação entre o patrimônio cultural e natural, mesmo que o patrimônio natural sempre tenha ficado em segundo plano. Então, em 1937, há a criação do IPHAN, não é? E com os pressupostos que ocorrem na década de 1970, com a crise do petróleo e toda a efervescência mundial dos movimentos sociais, denunciando as desigualdades sociais e reivindicando direitos como que foram lastro para a ampliação dos movimentos feministas
dos movimentos antirracistas e também dos movimentos ambientalistas, né, principalmente pela crise, como eu já falei, a questão da crise do petróleo, a comunidade científica, né, começa a divulgar relatos, né, de pesquisa, né, que dão conta de um colapso no meio ambiente em relação ao funcionamento da natureza, né? No planeta Terra, lógico. Então, nesse sentido, foram várias as mobilizações. E também aqui, a partir desse momento, nós já começamos a observar a questão do avanço tecnológico, né? O meio científico, o meio técnico científico informacional já se insinuava e anos mais adiante já iniciava um movimento mais amplo do ponto de vista mundial, pois os movimentos locais eles já estavam constituídos. Então, em 1972, há o marco da Conferência de Estocolmo na Suécia, né? Essa conferência estava relacionada ao meio ambiente e essa conferência ela vai dar abertura aos países, a abertura aos debates e às pressões populares, nas pressões sociais em relação a que cada país começasse a instituir normas legais para a proteção do seu meio ambiente. Em 1981, há a ocorrência da instituição da Política Nacional do Meio Ambiente em um ambiente um ambiente político ainda relacionado à ditadura militar, onde a participação popular, né, a participação social, ela era extremamente limitada e a Política Nacional do Meio Ambiente, né, para que ela dê certo, ela necessita do engajamento popular, né? Ela necessita das instituições públicas e dos movimentos populares participando da gestão e do processo decisório, processo decisório dessas questões ambientais. Então, nesse sentido, né, ainda havia um grande gargalo em relação à participação popular. Em 1988, a instituição, a promulgação da Constituição Federal, considerada a Constituição Cidadã, e a partir de então é garantido, não é, à população, à sociedade brasileira, a participação em todos os níveis, né, em todas as esferas relacionada aos processos decisórios. Nesse sentido, a gente vai pautar aqui alguns itens relacionados à questão ambiental após a Constituição Federal de 88, onde nós vamos abordar a criação do IBAMA, que foi a fusão da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, que estava atrelada ao Ministério da Agricultura, e do antigo IBDF, né? Em 1992, há o desligamento dessa questão ambiental do Ministério da Agricultura, criando-se uma nova pasta, um novo ministério, o Ministério do Meio Ambiente. Em 1998, a Lei 9605 é instituída, a Lei de Crimes Ambientais, né? Uma lei que caracterizou um grande avanço em relação à questão dos crimes ambientais. Em 1999, né, a Lei 9795, a Política Nacional, né, de Educação Ambiental, e em 2000 ocorre, né, exatamente a Lei 9985, que cria o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que é o sistema que vai regular as áreas protegidas no Brasil, que já existiam. Então, as áreas já existiam, essas áreas protegidas, como, por exemplo, a APA. Né? A APA do Delta do Parnaíba, ela é de 1996, né? Anterior ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Mas, a partir daí, não é? Houve uma reestruturação principalmente na questão da gestão, quando a partir daí, anos posteriores, é criado o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, né, para a gestão, né, dessas áreas.
e criação e também tem poder de polícia ambiental. As unidades de conservação da natureza estão divididas em dois grandes grupos. O grupo das unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de usos sustentável. Qual é a diferença? A diferença é que nas unidades de conservação de proteção integral, não se pode desenvolver nenhum tipo de atividade econômica, né? E nas áreas de uso sustentável é permitido, né, atividade econômica, mas que seja dentro da legislação vigente. Encerramos aqui a nossa aula, revisando, fazendo um resumo, onde nós trabalhamos pontualmente o conceito de cultura, falamos sobre os mecanismos de proteção e fizemos um respaldo maior em relação ao tombamento como sendo o principal mecanismo. Falamos também sobre alguns marcos legais, né, relacionados à instituição e proteção do patrimônio cultural e natural e, por fim, fizemos uma breve apresentação, né, em relação à evolução das políticas relacionadas ao meio ambiente. Finalizando, para Mário de Andrade, defender o nosso patrimônio histórico e artístico é alfabetização.